No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. O Fraternidade divulgando o Espiritismo. Quando a gente pensa nesse fenômeno, um fenômeno natural da vida humana, que é a morte física, que é essa separação temporária, a gente pensa nas diversas formas como a sociedade vivencia a morte e o luto, e como era e como é hoje em dia. Eu lembro na minha infância como era uma coisa muito pesada. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de todo mundo ficar usando preto. E aí ninguém podia ligar a televisão na casa. E ninguém podia comer. Por isso que as pessoas desmaiavam. Não era por emoção, era por fome. As pessoas não podiam comer porque cozinhar era um pecado, porque era contra, e todo mundo... Óbvio que você fica meio desnorteado, né? E a experiência do luto é vivenciado para cada cultura de uma forma diferente, de acordo com como eles visualizam o que vem depois. Quando a noção do que vem depois é muito vaga, muito dispersa, muito pouco clara, o desespero é muito maior. Por isso que a gente observa, comparando, por exemplo, a experiência do luto nos países como os países orientais, em que eles têm uma visão reencarnacionista, em que eles têm uma sensação de profunda gratidão por todo o tempo que se teve, e não apenas o lamento do momento que se vai, em contradição ao mundo mais cristão ocidental, não reencarnacionista, em alguns grupamentos, que veem uma sensação de desespero, porque ficam com esperança de um encontro muito pouco claro do que como isso vai acontecer, uma sensação de distância, ao mesmo tempo pouco esclarecimento sobre em que condições nós ficamos depois, para onde vai a alma que aquele corpo que nós amávamos tanto habitava. E todas essas questões geram sentimentos muito ambivalentes, e as reações das pessoas também são muito ambivalentes. Então, todos nós aqui já vivemos ou vamos vivenciar essa experiência, não só da morte, mas da morte de uma pessoa muito querida, muito amada. E como faz 22 dias que minha mãe desencarnou, eu acho que seria interessante compartilhar para vocês a gama de sentimentos que tomou conta de mim, porque eu pude provar de uma forma muito clara o quanto essa doutrina ela é balsâmica, é consoladora e nos permite suportar dores como essa. Porque eu acho que das experiências humanas, perder alguém que a gente ama é a mais dolorosa, e certamente na escala de dor que a gente poderia falar da morte de alguém, um filho, é a maior experiência de dor que uma alma pode suportar, inegavelmente. Mas, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas várias formas como as pessoas descrevem isso. Muitos estudos se debruçaram para entender o processo do luto. Freud fez toda uma gama de estudos no início da psicanálise para entender como ocorria o luto, o que acontecia, por que as pessoas tinham uma perda de interesse pela vida no primeiro momento. E ele dizia que nesse primeiro momento você fica tão impactado e você fica com uma necessidade tão grande de sobrevivência para suportar, que todos os interesses são perdidos momentaneamente, para que você possa elaborar a sensação da falta que aquela pessoa que ocupou e continua e continuará ocupando um espaço na sua vida emocional, através de vários sentimentos, ela de repente não apresenta-se mais fisicamente, e por mais que a gente tenha esse entendimento, eu lembro que no momento final do velório, chegou um pastor amigo e me deu um abraço e disse: meu irmão, seja ressurreição ou reencarnação, a dor é grande. E ele tinha perdido a mãe há uns 20 dias antes da minha, né, essa separação temporária. E a gente estava compartilhando dessa sensação de experiência. Eu disse: eu sei que para você tem essa ideia, mas eu acho que para você também tem a ideia de que, como nós temos uma certeza, independente de como seja o detalhe dessa certeza para você ou para mim, de que há um reencontro, isso é confortador. Ele disse: é o que não faz a gente pirar o cabeção. Ele disse na hora. Porque certamente esse momento ele faz com que a gente faça um flashback, uma retrospectiva do que aquela vida representou para nós até aquele dia. E a gente sabe que as relações humanas elas são imperfeitas, elas não são romantizadas e glamorizadas. E a minha relação com minha mãe foi assim, porque eu acho que Deus sabia tanto a rebeldia do meu espírito que mandou uma mãe muito firme, mas muito amorosa. Ela conseguiu oscilar entre acolhimento e punição na medida certa para educar uma pessoa que na adolescência, para vocês terem uma ideia, era fã do nazismo e usava suástica.
Hoje eu estou aqui com o símbolo da campanha do Novembro Azul, né? Veja como a gente, depois de muita peia e evangelho, as coisas avançam. Lembro de cenas muito engraçadas no convívio com ela. Uma vez eu, na adolescência, ela entrou em casa, chegou numa hora que eu não esperava, porque mãe é assim, chega num horário que você não planejou, e eu estava com a ex-namorada no quarto. Ela abriu a porta, fechou a porta, ligou para minha namorada, disse: venha para cá que o cafajeste do seu namorado está com a ex-namorada. E aí a menina acabou o namoro comigo, mas mãe, você não tomou partido pelo seu filho? Por meu filho, sim, por um cafajeste, não. Eu nunca lhe ensinei a ser um cafajeste. Quando você estiver certo, eu estou do seu lado. Quando você estiver errado, eu vou apontar seu erro e vou lhe acolher como mãe, mas você vai ser alguém taxado como errou. E cenas desse jeito, que as pessoas achavam até que ela era muito dura, e era, mas era necessário, e foi muito importante para mim. A gente, na medida em que a gente vai avançando na vida, a gente passa pela fase infantil, de que os pais são perfeitos, que a gente não sabe conviver com eles, como imagina a vida sem eles. A gente passa por aquela infância em que a gente tem medo que os pais morram, que os pais sumam, entra em pânico e tal, até que a gente chega àquela fase da adolescência, que a gente começa a ver os defeitos dos pais, das mães, e começa a ficar meio decepcionado. E quando vem a fase adulta, a gente começa a amar de uma forma mais madura, porque a gente ama na integridade do que a pessoa é. E ao invés de olhar os defeitos como limite, fica agradecendo a Deus como é que alguém com tantos limites conseguiu se dar tanto. Porque um super-herói da infância não tem defeitos, mas os pais, depois que a gente enxerga os defeitos, ainda assim, no limite que tiveram, eles conseguem nos projetar para um ponto maior do que o que eles conseguiram ir, e esse processo, e digamos que essa herança fica como para nós uma missão, de fazer isso continuar acontecendo num ciclo de progresso e de evolução. Lembro que ela tem umas estratégias educacionais muito interessantes, né? Então, uma vez eu estava na casa de uma vizinha e eu não tinha dinheiro para comprar chuveirinho. E o filho da vizinha fez: tu já pegou Bombril? Vocês já fizeram isso? E amarrou, e acendeu, e rodou. E eu fiz. E foi uma cena linda. O Bombril aceso. Foi, assim, emocionante. Bombril tinha em casa, né? Fósforo também, chuveirinho não tinha como comprar, só que havia um detalhe. Enquanto eu fazia isso, as roupas da vizinha estavam estendidas no quintal. E eu não sei se vocês sabem que Bombril é o nome comercial de um produto chamado esponja de aço, que derretido furou todas as roupas. E a vizinha me pegou pela orelha e foi me levar para minha mãe, contando toda a história, dizendo que ela tomasse uma providência. E minha mãe me segurou e disse: meu filho, como é que você faz isso, meu amor? E a vizinha com ódio: você não vai fazer nada. Vou, a gente vai acertar, ver como é que eu vou pagar. A senhora não posso pagar de uma vez, a senhora está vendo, eu sou uma pessoa pobre, como a senhora também é, minha vizinha, a gente vai vendo como é que faz. E com ele? Ah, mas com ele eu vou... Meu amor, não devia ter feito isso, meu amor. E a vizinha espumando. Eu sabia que quando a porta fosse fechada, haveria uma mudança no tom do tratamento. Sabia? E houve. E ela fazia uma coisa assim meio didática: você está apanhando porque... Eu fazia: mãe, termina a frase, mãe, termina a frase. Era para fixar, né, palavra por palavra, o porquê que eu estava passando por aquilo. Mesmo assim, apesar de eu ser extremamente traquino, eu reconheço, só Jesus e minha mãe na causa, né? Eu apanhei pouco, porque ela conseguiu me dar aquela educação Wi-Fi. Todo mundo aqui entende o que é uma rede Wi-Fi, ou seja, quando você acessa a internet sem fio. Pois eu fui educado por minha mãe assim: ela olhava a 100 metros e eu entendia a mensagem. Vinha em bloco, um download completo do que poderia acontecer se eu continuasse me comportando daquele jeito. É uma educação que eu tive, que eu sei que Denise, né, Adolfo e a família dela tem, que a gente compartilhou na infância da vizinhança, que tem um compromisso severo com a educação dos filhos, porque sabiam que tinha um compromisso com Deus, que deu esses filhos para educar. Que a gente, lamentavelmente, vê hoje como um problema na sociedade. Lembro muitas vezes que certos parentes chegavam para a minha mãe e faziam: você é muito dura. Esses meninos... Lembram de uma novela chamada A Rainha da Sucata? Lembra de uma personagem chamada Dona Armênia? Chamava minha mãe Dona Armênia. Ah, você é igual a Dona Armênia, não sei o quê. Esses meninos vão ficar traumatizados. Ela nunca me deixou dormir na casa de um coleguinha.
nunca deixou de pegar uma ficha completa de quem ia na minha casa. Parecia uma investigação da polícia. Como é seu nome? Como é o nome do seu pai? Você mora onde? Seu pai faz o quê? Sua mãe faz o quê? Você estuda onde? Que série você está? E perguntava sobre matérias para investigar a criatura. Se ela resistisse a tudo isso, ela ficava na minha casa para brincar. E depois de muita reclamação, as pessoas dizendo que não ia dar certo, no futuro, quando se passou-se o tempo, as pessoas faziam: como é que tu fez para educar teus filhos? A minha mãe fazia aquilo que vocês criticavam. Ela sempre dizia: meu filho, eu só tenho 2 coisas para deixar para você, porque você já percebeu que a situação aqui não é muito boa, né? Isso que é, mãe. Você só tem, para deixar para você, só tenho Deus e a educação. Com isso, você vai conseguir resolver qualquer coisa. Se eu deixar tudo para você e você não tiver nisso, você perde absolutamente tudo. Só que eu não gostava de estudar, gente. Mas para vocês terem uma ideia do que é não gostar de estudar, porque eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. Não é porque não tinha nem diagnóstico, nem terapia, nem Ritalina. Era menino burro mesmo. E aí minha mãe percebeu a minha dificuldade de estudar. Eu não gostava, eu não suportava o processo. Eu chegava a furar o pé no meio do caminho para voltar para casa, para ficar à tarde vendo sessão da tarde. Fingia febre e tal. E um dia ela percebeu realmente que eu não gostava de estudar. E disse: meu filho, eu percebi que você não gosta de estudar. E naquele momento eu fui tomado por uma sensação de alegria tão grande, porque eu pensei: eu vou ser liberto. Ela vai me dar a carta de euforia. E eu disse muito alegre: minha mãe, eu não gosto de estudar. Pois é, meu filho, eu percebi. Mas você tem sonhos? Você pensa assim: quando você for adulto, o que você quer? Aí ela me estimulou a falar dos meus sonhos. Aí eu fui e viajei, né? Eu quero viajar, eu quero ter um carro assim, eu quero ter uma casa assim. Ela: e que mais? Aí eu fui viajando, aí depois ela disse: quem vai te dar tudo isso? Aí eu falei para ela: porque eu não sei se você já percebeu que a gente é pobre, né? Tinha uns 12 anos na época, disse: minha mãe, não lembro a resposta. Todos esses anos comendo arroz e ovo no almoço, eu não tenho a menor dúvida de que a gente é pobre. Pois é, meu filho, quem é que vai dar todos esses sonhos? Mas eu não gosto de estudar. Meu filho, só tem 3 formas de ganhar dinheiro sem estudar. Me deu uma animação. Eu tenho noção A, B e C, e fiquei esperando. E quais são? A primeira é quando a criatura nasce, porque Deus assim permitiu, esteticamente bem privilegiada e ganha dinheiro só com a cara. Eu lhe amo, você é meu filho, mas não vai dar para tanto. A segunda opção é quando a pessoa tem uma destreza, assim, por exemplo, no esporte, jogando futebol, muito bem, e vira um jogador rico. Eu já lhe vi jogando. Terrível. A terceira opção é virar marginal. Me deu uma certa alegria. Eu disse: nossa, eu não sou bonito e não sei jogar bola, mas marginal é uma questão de habilidade. E ela sentiu um certo risinho no canto da boca nesse momento. Ela fez: mas antes que você se alegre com a terceira opção, você morre no cacete, mas vai dar pra gente. De forma que você não tem a opção A, nem a B, nem pode ter a C. Só resta a opção, eu disse com muito pesar: estudar, né, mãe? Ela disse: exatamente, estudar. E lembro que ela foi compartilhar com o meu avô, o pai dela, essa angústia, porque eu não gostava de estudar. E meu avô fez uma poesia para mim, né? Disse: olha, eu fiz essa poesia porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu morava no sertão da Paraíba, vi a seca e pensei assim: eu não quero isso para os meus filhos e para os meus netos. Aos 12 anos, eu fugi. À noite, passei inteiro em cima de um pé, porque havia um gato maracajá, que era um gato meio violento na região, e eu passei a noite inteira lá, e só voltei para casa 20 anos depois, capaz de manter uma família. Então você não pode desrespeitar o meu sacrifício, nem o da sua mãe. E aí me entregou um poema. Ele era poeta, gostava de fazer poesia, ele era caminhoneiro. E o poema dizia: estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Lei do trabalho. E aí eu percebi que eu fiquei sem alternativa. Depois de tanta chantagem de uma poesia
né, de um depoimento de um homem que saiu aos 12 anos, em 1914, meu avô nasceu. Naquela época não era uma coisa tão simples, né, sair de casa. E construiu a família dele de forma simples e honrada, dando aos filhos condições de ir aonde ele não pôde. E aí você vai começando a perceber que o que nós somos, afinal, se não resultado de muita gente? Quantas pessoas, quantos seres humanos são responsáveis para que a gente esteja onde a gente está? Como nós não podemos nos vangloriar de uma vitória que jamais é nossa, porque nunca é só nossa, porque nós somos o resultado de muitos amores. Amores diretos, que são os amores não doentes, daquelas pessoas que nos amam, apostam em nós. E os amores indiretos, que são os amores doentes de irmãos nossos que nos odeiam e que são usados como instrumento para nos fazer crescer, mas que um dia, pela misericórdia infinita e incessante de Deus, poderão acordar para uma relação de fraternidade, porque o lugar em que todos nós nos encontraremos é na mesa da fraternidade. Então, de certa forma, quando a gente analisa esse percurso, a gente não pode imaginar que podemos fixar a nossa memória diante dos últimos momentos de uma pessoa que teve toda uma vida de amor e dedicação à nossa existência. Nós não podemos fixar a nossa memória num velório, num caixão que se abre, num caixão que se fecha, num caixão que desce. Porque até chegar àquele ponto houve muita vida, muita alegria, muita palmada, muito puxão de orelha, muita dedicação. E é isso que nos consola. Mas mais que isso, é imaginar que numa vida que nunca cessa, por maior que seja a dor da separação, ela jamais será maior do que a alegria do reencontro. Todos nós, que a gente está aqui toda em reencarnação, todos nós temos uma convicção de que a coisa não cessa por aqui. De que existe um reencontro certeza, que alenta e que acalma, quando a gente pensa em sentir saudade, quando a gente quer se desesperar pela falta da voz, a gente para, respira, se concentra no que foi dito, se concentra no que um dia voltará a ser dito. A gente fica sem querer ver as roupas, sentir o cheiro, voltar na casa, porque são símbolos de uma pessoa que orbitou a vida naquele ambiente. E a gente fica sentindo falta disso. Mas, ao mesmo tempo, a convicção serena e absoluta de que a gente não cessou, de que de fato foi uma separação, a certeza de saber que, se hoje não está mais sobre a minha responsabilidade cuidar da minha mãe, que há mais de 7 anos vinha suportando uma doença como lúpus, hipertensão pulmonar, 37 medicamentos por dia, respirador artificial, imaginar que nada disso mais está perto dela e que muita gente que a ama profundamente e a antecedeu nessa jornada que todos nós iremos ter, está lá cuidando, está lá controlando, está lá velando, como a gente diz, por aquela pessoa que a gente ama. Ao mesmo tempo, você imaginar que acontece aquelas cenas, né? Toda vez que eu viajo, e ela sempre ligava para mim, ela sempre perguntava: tu estás aonde, menino? Ela me achava um menino. Vocês sabem, toda mãe acha a gente um menino. Menino, para em Campina, pelo amor de Deus. Ela dizia, eu disse, mas a culpa é sua. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe, que tinha uma mediunidade muito forte, disse, meu filho, eu estou vendo você aqui adulto, viajando o mundo todo, falando de Deus. Na época eu era evangélico, eu disse, mas eu não quero ser pastor não, mãe. Ela disse, eu não sei se você vai ser pastor, não estou vendo se é, mas eu estou vendo você falando. Isso eu estou vendo. Então, nesse processo, nessa busca... Eita, Denise, espero que não seja tudo isso, mas obrigado, viu, pelo carinho. Nessa busca, né? Essa busca de fazer esse trabalho que ela visualizou que eu faria, que é um mero trabalho que compõe uma orquestra muito maior que Deus está por trás, ela sempre perguntava onde é que você está. Então, toda vez que eu terminava de fazer alguma palestra em algum lugar, eu ligava para a Janine e para a minha mãe. E aí, quando foi no sábado, minha mãe foi velada na terça, enterrada na terça, no sábado eu tinha uma palestra fora e eu tive que ir, porque eu cancelei algumas que vinham na sequência, mas essas outras eu tinha que ir.
E eu saí da cidade, liguei para a Janine e automaticamente, por um condicionamento psicológico, fui ligar para minha mãe, quando aí aquela ficha cai de novo, aí você respira dentro do avião, assim, digo, não dá para ter uma crise aqui, o povo vai achar ainda mais nessas coisas apertadas da Gol, né? Não tem nem como acaba ter uma crise de choro, né? Então, é aquelas cenas que vão fazendo com que você entenda que era necessário que ela fosse liberta de tanto sofrimento e que, mesmo que ela não estivesse sofrendo, é Deus que determina o momento em que a gente parte. E que, obviamente, sentimentos que todo mundo sente, que todo mundo compartilha, de culpas, por exemplo, né? Eu devia ter ido mais lá, eu devia ter tocado mais, eu devia ter declarado mais meu amor. A gente pode fixar-se nesse momento num sentimento de dor que tem um objetivo, manter a gente próximo. No fundo, esse sentimento de culpa é uma forma de manter a pessoa próxima, porque você desconsidera todos os anos em que você declarou o amor, porque você não declarou com a intensidade que você gostaria, que você até imagina que poderia, nos momentos em que você nunca sabe em que momento a pessoa vai. O processo de uma pessoa que vai desencarnando lentamente, ninguém sabe dizer se é o mais angustiante, a notícia chegar de repente, ou a pessoa, você vê esse processo, porque eu lembro que no aniversário dela, em agosto desse ano, ela não conseguiu ficar na mesa respirando com a gente. E, embora eu percebesse que era cada vez mais próximo esse momento, eu não podia me concentrar nisso, porque se eu me concentrasse que minha mãe estava indo, eu ia ficar num processo de tanta angústia, tanta dor, que eu não poderia ser para ela o que eu consegui, pelo menos um pouquinho, ser uma espécie de esteio emocional. E é uma forma de você tentar retribuir, que é impossível, jamais um filho consegue retribuir para os pais o que eles nos forneceram. Por mais que você tenha toda uma outra vida, um tempo inteiro de mais de 40 anos do tempo que você teve para devolver, não dá, porque o nível de dedicação de um pai e de uma mãe sobre uma criança dependente de um filho é muito maior do que, por mais que a gente se esforce, sobre pais mesmo quando eles estão frágeis. Então, quando a gente observa esse plano todo, a gente observa o sentimento mais sereno que existe, que é um sentimento de profunda gratidão. Profunda gratidão que a gente tem que ter por todo o tempo que nós tivemos de convivência. Profunda gratidão por todo o aprendizado que foi construído naquela relação. Nem sempre numa visão romanceada, mas sempre numa relação que tinha disposição de amar, no limite que cada um de nós tem, e de se doar. Minha mãe, mesmo doente, ela tinha um monte de pessoas muito queridas e muito amadas. Algumas que estão aqui, que são como irmãs, irmãos para mim, e que ela continuava, no limite dela, ligando, controlando, auxiliando, aconselhando, puxando carão, porque ela dava um carão, depois acolhia. Né? Quando se fazia uma coisa errada, ela acolhia, depois que você estava bem consoladinho, ela puxava a orelha. E esse processo todo vai fazendo com que você entenda o quanto nós somos o resultado de todos esses processos, de todos esses amores. Por isso eu sei que é uma experiência que muitos de vocês já vivenciaram, eu sei que tem aqui mães que perderam filhos, que eu conheço, eu sei o que isso representa em termos de dor, não por ter vivido a experiência, mas por tantas mães que eu atendo, sofridas por esse processo, mas existe uma coisa chamada boa nova, uma boa notícia, um evangelho trazido por um Cristo, que veio para nos anunciar que o reino de Deus não era desse mundo, para nos deixar claro que isso aqui era uma passagem. E ele exemplificou isso no cume do Gólgota numa cruz, tendo a sua mãe como espectadora da morte do justo. Imaginemos o que significaria isso, você ver o seu filho sendo crucificado. Para denunciar, isso é uma coisa que passa. As dores passam. O sol amanhece. Eu lembro que na terça-feira de manhã, quando eu liguei o carro, o pendrive achou uma música que, para eu chegar naquele arquivo, eu teria que abrir várias pastas para chegar lá, que era Over the Rainbow. E quando tocou Over the Rainbow, por trás do arco-íris, eu disse, caramba, eu lembro que eu disse isso dentro do carro. Eu disse, gente, é hoje. Eu disse assim, é hoje? E quando eu cheguei no consultório, 7 da manhã, de 8h40, ligaram do hospital para mim. Exatamente. E por que Over the Rainbow? Porque para ela, finalmente viria o arco-íris. Para ela,
tinha acessado a prova de uma vida difícil, bastante difícil, em que sofreu bastante e que conseguiu superar-se nesse processo, né? E era um momento de paz, de descanso, de retorno, de resgate, de reencontro. E é por isso que esse é o sentimento mais fulgurante, o sentimento de consolação, da gratidão de todas as cenas. Eu lembro que as muitas pessoas que vão, as que não puderam ir, porque não puderam, mas que a gente sabe que estava vibrando por você, a prece que Denise fez lá à noite, que Socorro fez de noite também, os grupos Semearte e Toque de Luz que ficaram revezando, cantando de uma forma que de repente ficou tão em paz o ambiente, que as pessoas não queriam ir para casa. 11h30 da noite, tinha um amigo meu evangélico, católico, rapaz, que velório mais bonito é esse? Não vou para casa não, está tão bom aqui. A paz, porque nós temos a convicção de que nós somos eternos, de que a morte é uma experiência que não existe de fato, porque só existe no universo vida. No universo só tem vida. Física ou não física, só tem vida. Separações existem. Qual é a melhor homenagem? Eu pensei, qual é a melhor homenagem que eu posso fazer à minha mãe? Lembro que toda vez que eu ia para a casa dela, que eu saía, ela sempre dizia isso, desde criança. Vá em paz, meu filho, Deus lhe abençoe e transforme num homem de bem. E lembrei, quando eu me tornei espírita, que eu fui ver o verdadeiro espírita, o homem de bem, e pelo esforço que faz em combater as más inclinações. Quantos esforços, né, gente, a gente faz? Quanta crequinha que a gente tem, quanta sombra. Imaginar Deus amando e apostando na gente assim mesmo. Imaginar os pais da gente que nos conhecem muito bem e que, apesar de diversas deficiências, sabem das possibilidades, apostam, instigam e nos empurram para isso. Então, a melhor homenagem é continuar nesse esforço contínuo para se tornar um homem, um dia, um homem de bem. Um homem que se distancia das muitas deficiências que ainda tem em busca das poucas virtudes que construiu, tendo como exemplo um monte de gente que antecede a nós, porque imagine o amor de Deus, ele antecipa-se ao enviar, para nos preparar um ambiente, pessoas. Eu sei que tem pessoas aqui que já me testemunharam fazer parte de famílias em que existe muito ressentimento, muito andor, muito rancor e muito ódio. Mas, tendo uma visão de eternidade, não há como deixar de imaginar que, pela permissão de Deus, essa é a família que é preciso se ter nesse momento para se construir os laços do afeto. Quando no Evangelho, e eu digo para essas pessoas que têm muitas mágoas dos pais, quando no Evangelho, já na tradição mosaica, se dizia honrai o vosso pai e a vossa mãe, observe que não está se pedindo para amai. Porque é certo, e o Evangelho segundo o Espiritismo bem coloca isso, alguns pais não fazem por onde esse amor vir. Mas ainda assim, nos cabe, nos é dever, diante da hierarquia do universo que nos rege, honrar o pai e a mãe. Porque nesse processo, nós estamos construindo em nós as habilidades de vir a ser um pai e uma mãe que vão poder ser honrados pelos filhos. Às vezes são pessoas difíceis, eu sei. Talvez alguém esteja aí pensando, ele está falando de uma mãe muito legal, mas se ele tivesse a minha, né? Minha mãe teve uma mãe dessas, que foi muito difícil. Uma mãe que provocou nela as maiores experiências de dor. E a coisa mais interessante foi que, depois do desencarne do meu avô, aos 94 anos, de uma relação com minha mãe e minha avó extremamente difícil, eu fiquei muito preocupado, porque as cuidadoras dos meus avós disseram para mim, a gente cuida dos seus avós, mas quando seu avô morrer, a gente não cuida da sua avó. Você se vire. E eu disse, como é que eu vou fazer? Eu ficava imaginando, me deu um mês, me deu 2 meses e tal. Aí minha mãe disse, traga a mamãe para casa. Traga a mamãe para morar comigo. Aí eu disse, é sério? Se é. Isso quer dizer que aos 47 do segundo tempo, tu vai virar o jogo? Ela, traga ela para cá.
Aí eu achei que era, sabe, não, o pai morreu, ela está emocionada, se sentindo nessa obrigação, mas não vai dar certo. E não levei. Uma semana depois, ela ligou, cadê mamãe? Está na casa dela. Eu não pedi para trazer, eu disse, é sério mesmo, o que quer que eu leve sua mãe para ir para sua casa? Mamãe que passou uma vida inteira tentando lhe destruir. Quero. Minha avó passou 3 anos na casa da minha mãe. Eu acho que foram os 3 anos de mais paz que minha avó teve. Porque quando a gente vai retornando as histórias, a gente vai entendendo que tem muita dor por trás de pessoas difíceis. Não são difíceis à toa, né? Ela perdeu a mãe com 3 anos de idade, foi morar na casa de uma tia, e depois essa tia teve uma filha, e ela virou a gata borralheira dessa menina. Então, naquele processo de negação, de exclusão, de não amor, ela foi por um processo de reprodução. No limite que nós temos. E aí minha avó finalmente teve 3 anos de paz. Desencarna em outubro de um ano, minha mãe em outubro do outro ano. Porque minha mãe precisava, e minha avó também, desse resgate. De fechar essa história. Minha mãe, eu falava muito, mãe, você precisa perdoar a avó, porque é a única forma de você ficar apaziguada. Ah, porque você não sabe o que ela fez? A mãe já me contou todas as histórias. Eu sei que são difíceis. Todos têm queixa, mas a gente tem que perdoar. O objetivo é esse. Ela tem um porquê ser assim. Sempre que alguém lhe machucar, saiba, é uma pessoa que está muito infeliz. Se você for fazer um levantamento da história pessoal dessa pessoa, você vai diminuir sua intensidade de raiva e vai começar a entender o quanto Jesus estava certo quando dizia orai pelos vossos inimigos. Porque são pessoas que estão num grau profundo de infelicidade, transmitindo para nós a infelicidade que possuem, precisando muito mais de nossa prece do que do nosso ressentimento e do nosso ódio. Então, evitando um processo de resgate, de reconstrução, de preparação para a leveza, para tudo que a gente puder fazer aqui, né? Como André Luiz nos diz assim, não espere resolver depois do túmulo aquilo que tem que ser resolvido enquanto estamos na Terra. Esse é o grande objetivo, reencontrar. Tem pessoas que são difíceis, eu sei, gente. Mas ainda assim, nós temos o dever de honrar pais e mães. Se essas pessoas nascem na nossa família, irmãos, essas pessoas não estão à toa. Há uma necessidade, há um porquê de estarmos juntos. Às vezes, esses pais e essas mães podem estar tendo uma conduta que não é aquela que nós gostamos, ainda assim. Mesmo discordando veementemente, nós não podemos desrespeitar. Porque nesse momento nós perdemos toda a nossa razão diante de Deus. Nós podemos manifestar o nosso desagrado, mas manter fielmente a honra e o respeito por alguém que antecedeu-se a nós e pediu a Deus para ser aquele esteio que nos receberia no regato da terra para nos preparar para a vida. Diante de todas essas histórias, das pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, das pessoas que nós amamos, das idas e vindas, da certeza de reencontro, fica no final um sentimento de saudade e alegria. Alegria pela leveza, a alegria pela certeza do reencontro, a alegria pela certeza da presença. Saudade é um sentimento bom, porque é muito triste quando alguém vai e deixa alívio. E tem pessoas que têm uma vida pautada em tanta angústia, uma vida em tanta dificuldade, que deixam alívio. Mas saudade é um sentimento bom. Saudade é o sentimento da falta temporária, da presença amorosa de alguém nas nossas existências. É um sentimento que merece a comemoração. Por isso que dia 2 de novembro eu não estava no Campo Santo Parque da Paz. Dia 2 de novembro eu estava num evento chamado Cometrim, em Minas Gerais, criado por Chico Xavier, com vários amigos dele, dando testemunho da vida dele, falando de Jesus. E eu achei que foi a melhor homenagem que eu podia fazer à minha mãe, que não está ali, que não está mais aqui, que está num plano espiritual, no qual nós iremos nos encontrar, que é continuar a tarefa que ela percebeu que eu iria exercer em algum momento da vida. E qualquer tarefa é muito importante para Deus, porque o que nós estamos fazendo aqui é contribuindo na orquestração de um mundo e progredindo este mundo. Onde quer que nós estejamos, o que é que nós estejamos fazendo é a nossa contribuição
Para Deus, não importa a quantidade, o lugar. Lembrando do óbolo da viúva, o que importa é a intensidade do afeto que é colocado naquilo que eu faço. Portanto, lembro que no dia seguinte, eu que fui consolado por amigos como, por exemplo, Anchieta, Iracema e Vanderlei, no outro dia, na mesma capela, tive que ir lá me solidarizar, porque era Iracema, Vanderlei, Anchieta e as filhas que se despediam de um pai também muito amado. E mais uma vez, a sensação de tristeza, de saudade, de conforto, da certeza, da convicção, da eternidade. Por isso, podem ter certeza, para quem já passou, ou para quem já vai passar, ou para quem um dia vai passar. Por maior que seja a dor da separação temporária, ela nunca é maior do que a certeza da alegria do reencontro. E é por isso que no universo de Deus nunca existe Deus. Só até logo.